Bem, Sapai, boa noite, tá me ouvindo? Começou, estou ouvindo, perfeito. Tudo na Beleza. paz? Tranquilo? Aguardar o povo entrar aí, né? Beleza. Dá um convite já pro pessoal aqui já também. Aguardar o povo entrar aí. Vamos aguardar aí o AU. Tá entrando para a gente dar início aí a esse mais um bate-papo, tirar nossas dúvidas aí. Quem tiver suas dúvidas, entre, faça suas perguntas, vamos interagir. Rapaz, o seu não tá aparecendo aqui pra mim, não. Tá tudo normal aí? Eu tô te vendo aqui. Peraí, que eu vou ver aqui. O áudio tá chegando direito para vocês? Boa noite, povo. Como é que vocês estão? Espero que bem. Beleza, agora tá. Foi, né? Agora foi. Só aguardar o AU entrar. Vamos ver. O pessoal tá entrando aí já. Rodrigo, boa noite.
Não está conseguindo entrar, ô? Opa! Boa noite, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Sua bênção. A bênção também. Abençoe. Aburaboie, Motumbá, Colofé, Auri. Cauê, agora você sumiu, Cauê. Ah, agora deu certo. Esse é o Cauê, e Bome aqui do Axé Oiá também. Boa noite, a benção, a Burabuê. O Boto, o Yorigofum. Mais um bate-papo aqui com conteúdo que muitos assim vieram me pedir e encontramos uma pessoa que realmente pode tirar não só a minha, como as dúvidas de muitas pessoas. Então, sinta-se em casa, fiquem à vontade, vamos estar perguntando. Mande as suas perguntas, que assim, quando der, eu vou interrompendo e fazendo pergunta para o Aô. Tá certo? Aô, por gentileza, faça a sua apresentação, se apresente por gentileza. Eu sou Aô Ifamoriô. Eu sou Caiodê. A Ifá. Oareni. Oleuson. Sou iniciado no Candomblé de Queto. Fiz todo o meu ciclo de Candomblé, tomei meus 7 anos. Iniciei com a mesma pessoa, tomei todas as minhas obrigações na mesma casa, recebi os meus direitos. Com 9 anos de orixá, eu senti um chamado, eu precisava aprender algo mais. E aí eu fui atrás, iniciei em Fá, né? Fiz Itefá. Logo em seguida, fiz Imulé e Ami. E agora, há pouco tempo, fiz iniciação em Obatalá e Adjexaluga. Na minha família se inicia em Adjexaluga. Maravilha. E moleque com diversos orixás. Então, já estou aí na estrada há 18 anos, desde o tempo do Candomblé. Durante 5 anos eu fui Abiã, né? E aí, contando a partir do momento que eu iniciei para Oxalá no Candomblé, já tenho aí 18 anos nessa caminhada. E de Fá já estou indo aí para quase 10. Maravilha, perfeito. Tem bastante bagagem, né, Babá? Né, Aô? Vou começar aqui, né? O que seria Ifá? Vamos entender um pouquinho o que é religião tradicional iorubá. Sim-Ibilê ou Ixexelabá. Na Nigéria, onde é o culto de orixá, tá? Cada orixá é um culto. É uma religião completa em si própria. Então, nós temos os cultuadores de Emojá, os cultuadores de Xangô, os cultuadores de Obatalá, os cultuadores de Oxum, e assim sucessivamente, tá? Hoje, na Nigéria, acredita-se que devam ter cultos, né, abertos específicos ainda populares em torno de 149 orixás. Né? Uma diferença muito grande porque nós temos aqui, que são só 16. Mas, né, cada orixá é um culto em si. Ifá é um desses cultos. É o culto ao orixá Orunmilá, o orixá do destino. Então, muitas vezes aqui no Brasil ficou assim, Ifá, mas Ifá não é a nossa religião. Ifá é um dos nossos cultos.
Então eu tenho o culto de Ifá, tenho o culto de Obatalá, o culto de Adjê, e assim sucessivamente. Então, Ifá ele é, né, o nome genérico para o culto do orixá Orumilá, o senhor do destino, para o qual nós somos iniciados. Perfeito. E aí, no caso, assim, não tem, digamos assim, um templo que cultue, digamos, eu vou falar todos para a gente aqui, claramente, que Nigéria, África, tem muito mais, assim como o senhor falou, de fato é mais orixás cultuado. Mas não tem um templo que cultue, tipo, vários orixás também? Ou é bem dividido? É bem divididinho. O que acontece são interações entre templos. Então, estamos tendo o Festival de Xangô em Oió. Obaluaê sai na rua do templo de Obaluaê, né? Porque lá na Nigéria não existe essa dicotomia entre Obaluaê e Xangô. Sim. Eles são considerados irmãos, né? Sim. E quando o Xangô não pode governar, quem governa no lugar dele é o Obaluaê. Eles não têm essa rixa que foi colocada aqui na diáspora. Isso é Brasil, tá? né? Isso é Brasil, a diáspora. Mas lá não existe isso. Então está tendo o Festival de Xangô. Então vai sair o Obaluaê na rua, vai sair Iemanjá diretamente do templo de Iemanjá na rua, vai sair Oiá do templo de Oiá na rua, né? E aí, no ápice do festival, Xangô, manifestado no seu Elegum, vai sair à rua, né, em meio à população. Egungun vai para a rua porque é uma coisa que muita gente não sabe, mas Xangô é o patriarca do culto de Egungun, né? Não é como é apresentado aqui na diáspora também, lá tem essa diferença. Então, cada um é uma religião, mas elas interagem entre si. Sim. E existem orixás mais cultuados e orixás menos cultuados. Então, os mais cultuados, Exu, né? Oxum, Obatalá, Ogum, e orixás menos cultuados, né? Como o caso, por exemplo, de Oxóssi, um orixá menos cultuado. Caramba. Mas não significa que ele não tenha culto, mas ele é muito importante aqui no nosso candomblé, mas lá ele tem a sua... É cultuado em vários locais, como é, por exemplo, o culto de Oxum, o culto de Xangô, né, que vai para várias cidades. Entendi. Tem alguma pergunta, Cauê? Eu queria falar assim, para o senhor, assim, que foi iniciado, né, no Queto e teve esse chamado para o Ifá. E hoje eu acho que a gente tem uma mistificação ainda muito grande do pessoal que quer migrar do candomblé para o Ifá, essa coisa que acha assim que vai prender todas as entidades. Acho que ainda tem esse negócio muito grande ainda que... Eu tinha até anotado isso para comentar com vocês. Legal. Vamos entender. Ifá não dá transe. Sim. Diversos orixás não dão transe. Sim. Tá? Então a gente até às vezes entra aí em alguns debates que eu acho insano, porque como eu falo, candomblé é candomblé, Sim. culto tradicional é culto tradicional, né? Então vários orixás não dão transe. Ifá é um deles. Então se eu fui iniciado, sou de uma família, né, de ifaístas, e eu só iniciei Ifá, é lógico que eu não vou ter transe. Ifá não dá transe. Só que eu, por uma necessidade energética, sou iniciado em Ifá, mas também sou iniciado em Obatalá. Obatalá pode dar transe. Sim. Então, o Babalaô não tem transe? Não. Orumilá não dá transe. Agora, quando o Babalaô é iniciado em outros cultos, ele pode ter o transe. Não vai prender entidade nenhuma, tá? Eu viro de Catiço, viro de Exu, viro de Pombagira, tá? Normalmente, né, o que acontece é, nós não valorizamos tanto o transe, como é no candomblé. Então, o transe ele passa a ser com uma menor frequência, né? Então, por exemplo, o Oxalá ele vem a cada 2, 3 anos. Então, às vezes ele está comendo e ele não se manifesta. Agora, as entidades não perde, não existe isso de perder transe. Muito pelo contrário. As pessoas ainda têm essa explicação ainda sobre isso. É mais forte.
As pessoas têm Gente, o muito som tá medo. chegando bem para todo mundo aí, gente? O som tá chegando bem? Manda um oi aqui pra gente, por favor. Som, imagem. Aqui deu uma travadinha para mim, mas eu acho que é a minha internet que não está muito Acho bom. que é a sua mesmo, que eu via você aí todo meio opaco. Também vi. Outra pergunta, no caso, essa pulseira marrom e verde, qual o significado e quem pode estar usando essa pulseira? Vamos lá. A pulseira marrom e verde é um pacto entre Iku e Ifá. Iku, a morte, e Ifá. Então, Iku estava na Terra, estava matando as pessoas. Então, o Ifá tinha os seus discípulos e todos eles começaram a ter muitas mortes prematuras. Então, Ifá, né, Orumilá, vai, consulta Ifá, porque Ifá é a sabedoria de Deus, né? E Ifá aconselha Orumilá a fazer um ebó. Ele faz um ebó, né? E depois disso ele captura a Iku, a morte, e fecha um acordo, né? Pô, Iku, a gente fez aí um acordo que você não ia levar meus filhos prematuramente. Aí Iku olhou para ele e fez assim: mas você não me marcou seus filhos. Eu preciso saber quem são seus filhos. E aí veio a pulseira. Então, usa a pulseira quem é devoto de Orumilá. Quem fez Itefá, né? Quem fez Ixefá também usa. E aqueles que um determinador do CAI, em que Orumilá diz que para a pessoa escapar dos problemas dela, ou mesmo da morte prematura, a gente deve colocar o IDE até ela poder fazer Ifá. Bacauê, sua internet está ruim realmente, tá? Qualquer coisa chama a gente aqui. Eu tentei chamar o senhor agora, não deu certo. No caso, o Itefá seria a primeira, no caso, pacto, digamos assim? Não, vamos lá. Aqui no Brasil, nós temos o Ixefá, Sim. que é o que chamam de primeira mão, que na verdade nós consagramos um Ifá para a pessoa. Esse Ifá ele pode ser provisório e pode ser permanente, vai depender do destino da pessoa. Uhum. Tá? Então é consagrado um número certo de Kins, é tido sacado um Odu provisório, tá? E aí a pessoa recebe o Ileque, da minha família recebe Ileque, recebe o Idé e recebe nome. Vai receber o seu Orumilá e vai receber o seu Exu. E o Odu que vai conduzir ela na caminhada dela. Se ela tem o destino de ser um babalaô, esse Odu vai conduzi-la até ela poder ter as condições financeiras de fazer o Itefá. Voltou, Cauê. Muito bem. O Itefá é a iniciação propriamente dita. Aí é raspado, vai para o Ibodu, e aí o seu Odu é definitivo. Tá. E depois disso ainda tem o Itelodu, que é quando você recebe autorização da sua família, você consagra seu Paussu, sua Iaodu, passa pelos mistérios de Odu, e aí sim você é considerado um babalaô de ofício. Tá. Depois de quanto tempo, no caso assim, para eu mesmo e várias outras pessoas têm essa dúvida, de quanto existe tempo ou estudo ou os dois juntos? Como é que funciona essa questão do Itefá? E esse outro nome que o senhor falou também agora, a definitiva. Qual seria? O Ixefá é assim. O Ixefá a gente vai acompanhando a pessoa. Então ela vai acostumar com a energia de Orumilá, tá? Ela vai aprender a cultuar o Orumilá, vai aprender a se aconselhar com o Orumilá. Nesse período ela se aconselha como? Jogo de Obi. Certo. Tá? Então, ela vai ali se desenvolvendo. Quando ela junta condições financeiras, se ela quiser, pode partir para o Itefá. E nós vamos perguntar para o Orumilá se é o destino da pessoa. Sim. Se é o destino dela, ó, ele tem que ser babalaô, né? Ou ela tem que ser Yanifá, vamos para o Itefá, não há discussão. Agora, se não é, a gente avisa. Olha, o Orumilá está dizendo que não é o seu destino ser babalaô. Você tem certeza que você quer fazer o Itefá? Porque é um valor alto. Sim. Não podemos esquecer que a pessoa se tornar um babalaú. Em que tudo é caro. Né? Um OQT para fazer o IPCA e Amiga em torno de 600, 700 reais. Certo.
Então, você não Quanto pode... tempo demoraria, meu velho? Depois do Assim. ITEFA, vai variável. Vai dos seus estudos. Ah, então Eu, por exemplo, estudo. estudo a filosofia há 8 anos, né? E eu não me considero ainda babalaô. Tá. Então, realmente Tá? é estudo. Não, É o não é estudo. não é um O quanto você tempo... vai aprendendo ali dentro do IFA. Lembrando que cada um tem um destino. Então, por exemplo, eu faço ITEFA, mas o meu destino é mexer com magia. Sim. Então, é óbvio, aqui no Brasil eu vou aprender a fazer ebó, vou aprender a fazer as outras coisas, vou. Mas o meu forte é a magia. Entendi. Aí o outro faz, já o destino dele é ebó. No caso, a Então, ele vai... pessoa descobre o seu destino. A pessoa descobre o seu destino. Entendi. Entendi. Então, realmente, nem todo mundo nasceu Você para alinha o fazer seu magia, destino. ou fazer ebó, ou ser babalaô, certo? Exatamente. Nem todos. Tá. Muitas vezes a pessoa, você faz um enxefar para a pessoa, ela já tem tantas resoluções da vida dela boas, que ela nem quer mexer mais. Ela fala, não, deixa do jeito que tá ótimo. Entendi. E aí aqui da Não IFA se passa mexe, a né? ser permanente. A gente cuida do IFA normalmente, mas passa a ser permanente. Sim, sim. Porque você tem que entender que essas cerimônias, elas são um realinhamento do destino. Entendi. E quando bem feitas, elas se realinham com o destino. Entendi. Uma outra coisa aqui que é muito mistificado também, o culto de Ifá para mulheres. Ele é voltado realmente a um culto só masculino? Não? Tem um culto que pode envolver as mulheres também dentro do culto? Como é que funciona? A mulher é importante no culto iorubá. Por quê? Porque nós temos polos positivos, que são masculino, expansão, Sim. e os negativos, que são feminino, contração. Se eu não tiver o masculino e o feminino, não tem fecundação. Então, o que acontece? A mulher, quando ela inicia em Tefá, ela vai receber o título de Yanifá. E ela tem, sim, o seu lugar. O que acontece é que uma Yanifá não pode iniciar outra pessoa. Ela não pode fazer Itefá. Por quê? Porque nós temos um objeto sagrado chamado Yaodu, que é uma divindade, que a própria divindade botou um tabu. Mulher não pode olhar para ela. Certo. Essa é a pegada. Então ela vai participar com o babalaô de todo o sistema de iniciação, porém ela sozinha, né, um grupo de anifás não podem fazer itefá para outra pessoa. Elas podem fazer o enxefá. O enxefá elas podem fazer, e com o babalaô próximo, com ou no mínimo 3, né? Para fazer enxefá, nós precisamos de pelo menos 2 babalaôs e uma yanifá, é o mínimo para fazer o itefá. Né? Ela vai ter sim a sua responsabilidade, as questões de Exu, as questões de Ami, aí é tudo com ela. Legal. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Passou só um minutinho. Boa noite a todos que estão assistindo, tá, gente? Meus respeitos, agradeço aí a participação de todos. Regina, boa noite. Tati, Kel, e Fabemir, Ricardo, boa noite. Pedro, Nani, boa noite. Donizete. Acho que o Leonardo aí, o Léo, ele fez uma pergunta aí que a gente já falou logo no início aí. Se é verdade que depois de ver a Eldu, não pode mais dar transe. Olha, Leonardo, existe isso em algumas famílias, mas não é o que se observa na prática. O transe fica menor. Demora mais para ocorrer, mas pode ocorrer sim. Temos que entender que culto de Fá é culto de Fá, culto de Orixá é outra coisa totalmente diferente. Um não depende do outro. Maravilha. Tanto é que digamos tem assim, famílias na Nigéria que são de Fá e não tem iniciação em Orixá, e tem famílias na Nigéria que são do culto de Orixá e não tem iniciação em Fá. Suzy, boa noite. Sueli, boa noite. Deixa eu te fazer outra pergunta. Digamos,
quem pode ser de Ifá? Pessoas assim, digamos assim, de Umbanda, de outras religiões, de Candomblé, pode ser de Ifá, estando na Umbanda ou estando em qualquer outra religião? Na Umbanda, no Candomblé, o evangélico, o católico, o muçulmano. Ifá, ele é a voz de Deus. Então, ele é um orientador. Então, quem quiser ter Ifá na sua vida, pode ter Ifá. Lembrando, Ifá é para todos, mas como dizemos, nem todos são para Ifá. O Baba Marcelo de Oxumaré está perguntando de qual famílias estamos falando pela segunda vez. As famílias de Orixá na Nigéria. Tá? Então, na Nigéria existem várias famílias separadas de Orixá. Então, famílias que cultuam Iemanjá, famílias que cultuam Obatalá, famílias que cultuam Xangô. Não sei se ele perguntou, eu acho que ele... família de Ifá. Eu acho que ele perguntou, não sei se ele perguntou da família do senhor, eu não sei se foi isso. Atualmente estou na família Coleossô. Axé. Leonardo, é isso aí. Evangélico também pode, né? Vai que de repente está precisando de um equilíbrio de alguma coisa, né? Acho que todo mundo pode se iniciar em Ifá, né? Tá bom, Marcelo, é isso aí. Outra coisa, qual a diferença de Aô e Babalaú? O Aô, quando nós terminamos de fazer o Itefá, todos os homens recebem o título de Babalaô, tá? E todas as mulheres recebem o título de Anifá, né? Aô significa segredo. Então, pode ser o Aô que querer, o Babalaô que querer, ou seja, aquele que está aprendendo. Então, nós costumamos dividir assim. O Aô é aquele que está aprendendo, tá? O Babalaô é aquele que já fez Itelodum, ele já tem autorização completa para fazer todos os rituais, inclusive o Itefá. Então, é o pai o nome é Itelodum. Isso. E o Aô é aquele que só tem o Ixefá. Entendeu? E aí, no caso, quem tem Ixefá pode fazer, voltando novamente a essa pergunta, pode fazer o quê? Só para quem tem Ifá vai cultuar o seu Ifá para alinhar o seu destino, junto com o Exu, tá? Para conquistar suas coisas. E é um culto mais individual. Ele vai aprender a cultuar o milagre, cultuar a sabedoria dentro dele. Certo. Ele não faz debó, ele não faz consulta para ninguém. E nem pode, ele já pode iniciar uma outra pessoa ou também não? Não, ele não é iniciado, como que ele vai iniciar outra pessoa? Aquilo você só dá o que tem, né? Não é iniciado. Nós o que não o senhor fazemos acha? Nada, né, no corpo da pessoa. Ela não é raspada, ela não passa pelos mistérios, então ela não é iniciada. Se o senhor puder responder, né? O Ixefá, no caso, quanto tempo demora para estar fazendo esse culto, esse ato? Como assim? O processo? Isso, o processo. De Ixefá? Isso. O processo de Ixefá depende muito da família. Ele pode demorar de 1 a 7 dias. Tá? Então, a minha família é em torno de 10 dias para fazer todos os rituais. Aô, eu acho tá? Então vai depender muito muito da forma que a família encara o Ixefá. Eu ia fazer uma pergunta agora, o Leonardo Salai acabou antecipando também, bacana. O que o senhor acha de misturas no caso assim, do culto tradicional, Yorubá, com o Candomblé, Umbanda, essas coisas? Essa mistura, o que o senhor acha disso? Na minha opinião, está errado. Vamos entender o porquê. Umbanda é Umbanda, uma religião brasileira, nasceu no Brasil. Sim. É uma mistura de saberes ameríndios, africanos, né, e portugueses. Perfeito. Candomblé é uma religião brasileira. Ela nasceu na senzala. Sim, tá? sim. Ela é uma reminiscência, ela é uma reconstrução do culto africano,
que os nossos antepassados deixaram para a gente. E é lindo, o candomblé é lindo, o candomblé tem tudo o que é necessário. Tá? Outro E dia eu o vi culto uma... tradicional é um culto africano, é voltado para a cultura africana. Então nós temos que entender isso. Então o que funciona muito bem lá pode não funcionar aqui. Sim. Por exemplo, aqui nós temos Exu, Pombagira, Caboclo. Lá eles não têm isso. Sim. Lá a parte com os mortos é feita de um outro jeito. Um jeito que nós não temos como fazer aqui no Brasil. Sim, então no caso assim, são cultos diferentes, não tem que misturar uma coisa com a outra. Pode sim, uma pessoa que é babalorixá é padrinho de Umbanda, né? Porque na Umbanda se tem padrinhos e madrinhas. Eu aprendi assim quando eu era mais novo, quando eu frequentei Umbanda. Então, padrinho de Umbanda, madrinha de Umbanda, eles podem se iniciar no culto do Xaxalabá? Pode, como também pode se cultuar, se iniciar no candomblé. Só que o dia que só ele não for pode tocar sair Umbanda, ele vai tocar aplicando. Umbanda. Sim, né? Sim, perfeito. O dia que ele for tocar candomblé, ele vai tocar candomblé. Ele não vai Maravilha, misturar perfeito. uma coisa com a outra. Então, no caso assim, o culto, a Ifá, no caso, não tem outro culto, digamos assim, igualmente aqui tem no Brasil, Pombogira, não tem nada, um espírito lá, assim, não se cultua nada dessa forma. Não, da forma que nós cultuamos aqui, não. Cultua-se sim Egungun, que é o ancestral, tá? E cultua-se muitas vezes o Okun, que é... Porque lá na Nigéria tem uma coisa interessante. A maioria dos babalaôs, das Yanifás, os ancestrais, os antepassados, eles são enterrados dentro de casa. Então, o culto é ali. Sim. Porque a pessoa, o corpo dela está ali. Então, eles alimentam esse ancestral, eles cultuam ainda esse ancestral. Uhum. Tá? Mas não que haja um culto como o nosso, com Exu, Pombogira, Caboclo, lá não existe isso. Entendi. Tanto é que eu já tive contato com alguns africanos, e quando eles vêm para cá, eles acham muito interessante o culto de Umbanda. Eles têm muito interesse, porque é uma coisa que eles desconhecem. Da mesma forma também que como dessa forma, né, de cultuar o seu ancestral dentro de casa, dessa forma, né, alimentando ali desde o momento que ele já se foi até então. Baba Edson, boa noite, bom abençoe e bênção. Michele, boa noite, bom abençoe sempre. Boa noite a todos aí que estão podendo estar participando, tá vendo a nossa live aqui, tá? Fiquem à vontade. Cauê, tem alguma pergunta? A minha internet está travando, não sei se travou vocês, eles estão me ouvindo? Tô ouvindo. Babá, eu vi um outro dia um sacerdote falando em questão também sobre essa a questão de Yanifá, né? Ela não teve, no caso, como é que se diz? Da forma que o senhor falou, ela não teve autorização de entrar numa floresta, não teve autorização de participar de um ato. Isso condiz também, não tem nada a ver. A Yanifá, ela não pode ver e a Odu. Tá? E a Odu foi quem? E a Odu é uma esposa mítica de Orumilá e é a mãe de todos os Odus. É ela que nós alimentamos para fazer o Itefá, para gerar os Odus que vão ser utilizados naquela iniciação. Tá? Então, o que acontece? Essa entidade, né, que é o Orixá, né, a gente costuma dizer que é uma entidade. Aí a Odu, ela botou um tabu. E o tabu é que as mulheres não podem olhá-la. Não podem vê-la. Entendi. Tá? Então, ela participa de todos os atos, mas esse ato, que é um dos atos primordiais, ela não pode, né, participar. Tem esse tabu. Outra pergunta, já que estamos falando de Odu. No caso, existe, se possível, tá, Babá? Existe essa questão, esse culto, esse ato de assentar Odu? Não. No Ifá? Vamos entender o que é Odu. Odu é um símbolo, tá?
Vamos comparar. Signo de câncer. Ele traz determinadas características e determinadas informações. Alguém aceita o signo de câncer? Não. O Odu é a mesma coisa. Ele é um sinal gráfico. Dentro dele vão ter diversas histórias, que são os versos de Fá. Então nós vamos... Sacou o Odu? Nós vamos ver em qual verso o problema da pessoa está inserido. E aí sim, perfeito, nós vamos dar para ela a solução. Orumilá diz isso, Orumilá diz assado, Orumilá indica o ebó. Tiramos o ebó, né? O ebó é tirado, ele não é aquele que muitas vezes está anotado lá, que é um erro. Aquele é uma sugestão, tá? Então a gente vai tirar o ebó, porque muitas vezes a pessoa não tem como ela dar, por exemplo, tem um ebó de Exu que ela tem que dar 256 pombos. A pessoa não tem dinheiro para dar 256 pombos. Vamos negociar com o Exu? Então a gente pega uma negociando com o IFA. Seu alcance, digamos assim. É isso? Deu uma travada na sua internet, avô. Exatamente. É o que está ao seu alcance. É isso. Exatamente. Entendi. Agora voltou aqui minha internet bem, que a pergunta que eu ia fazer é sobre o culto assim que a gente tem que se iniciar em um certo determinado culto para poder se aprofundar mais. Por exemplo, a gente tem que se iniciar em Xangô, ou então se iniciar em Obatalá, se iniciar... Então, tem várias iniciações para você se aprofundar nesse culto, né? Sim. Sim. Eu sou iniciado em Ifá, sou iniciado em Obatalá, no culto de Obatalá, né? Porque, como eu falo, Oxalá é meu pai, eu fiz Oxalá no Candomblé e refiz ele no Xexê, fiz questão de fazer ele de novo, porque não tinha melhor pai para mim. Eu falo que se eu pudesse, eu ainda rasparia Oxalá no Jeje, rasparia Oxalá no Angola, isso que é amor no Batu, Oxalá, hein? Amor Oxalá. Perfeito. Estou iniciado também no culto de Adexaluga. Então são cultos que daí você vai se aprofundando. Daí o segredo é revelado. Sim. Aí, nesse caso, se eu queira se aprofundar num outro culto, você tem que se iniciar nesse culto novamente. Exatamente, porque senão você vai ver só o superficial. Legal. Mas aí, no caso, se o senhor quiser iniciar alguém do Orixá Oiá, nesse culto, digamos assim, o senhor pode estar fazendo ou o senhor tem que ser iniciado em Oiá também? Como é que funciona? Vamos lá. Depende. Depende da família. Tem família que diz o seguinte: adoxo faz adoxo. Se você é adoxo, você sabe os rituais de Oiá, tá? Você pode iniciar. Entendi. Agora, mesmo não sendo iniciado em Oiá, você vai fazer o quê? Eu tenho uma filha de Oiá. Então eu vou chamar um sacerdote de Oiá ou uma sacerdotisa de Oiá e ela vem na minha casa e faz a minha filha para mim. Entendi. Porque nós não temos essa posse com a pessoa. Tanto é que para nós é assim. Terminei, por exemplo, digamos que você venha, né, Babá Cláudio vem aqui em casa, ela quer fazer o Batalá. Então nós vamos seguir lá os 4 dias de iniciação. No 5º dia que você for embora, eu falo, opa, peraí, ó, o Batalá leva para sua casa. Balança com o nenê seu. Perfeito, perfeito. Eu acho também que uma pessoa não fica na casa do Babalaô, não fica na casa de Orixá. Perfeito. Tem algumas pessoas que fazem do outro refém, igual o filho de santo, né? Digamos assim, cerca aquela boiada, marca com fé, é meu, tudo é meu. Eu também eu acho legal dessa forma, assim, esse pensamento. É lógico, né? Então, digamos que o Babá Cláudio aqui faça o Batalá. Durante os 4 dias, eu vou dar o básico para ele, tá? É uma pessoa leiga, nunca viu nada, então eu vou ensinar ele a jogar o bi, eu vou ensinar ele a se comunicar com o Batalá, porque durante os rituais nós temos os momentos que a gente pode ensinar. E quando ele sair, ainda assim ele vai estar sobre a minha tutela. Porque, por exemplo, eu não vou deixar ele sacrificar em cima do Batalá dele. Ele não sabe como que ele vai alimentar o Batalá. Ele vai alimentar com comida seca, vai conversar no Obi, vai treinar o meio de Logum,
A hora que ele estiver preparado, eu libero o Meridilogum dele para atender outras pessoas, inclusive se for o caso, né? E libero ele para ele poder alimentar o batalá. Mas ele tem que saber fazer isso, ele tem que aprender a fazer isso. E uma Mas coisa isso que me não espanta precisa no de... Brasil é isso. A pessoa saiu do Ibodu, ela está cheirando a sangue ainda, e ela já é babalaô, já está fazendo um tefá do outro. Tá, mas isso daí é só no Ibodu, né, Babá? No caso, assim, a pessoa fez aquela... desculpa, eu troco de Ixefá e Itefá. A segunda é Ixefá? E tefá. Itefá. No caso, digamos, vai lá não, isso daí não... Não. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que saí de lugar nenhum, não sou iniciado em nada, tá bom? Cheguei na casa do senhor, aí fala assim, ó, você tem que fazer, digamos assim, ser iniciado para Oxóssi, digamos assim. Aí, da mesma forma, eu levo o Oxóssi para casa? Da mesma forma, você leva o Oxóssi para casa. Mas aí, a partir de quando que eu posso estar alimentando o Oxóssi, para mim ter uma noção como é que... Da hora que você aprender a alimentar o Oxóssi. Isso seria no Ibodu ou antes? Isso não tem nada a ver com o Ibodu. O Ibodu é de fato. Você está iniciando o orixá, é outra história. Tá. É outra pegada. Tá. Mas a gente não abre oráculo de Fá para iniciar o orixá. O orixá tem seu oráculo próprio, que se chama Orixá de Dá. É o jogo de 16 búzios. Certo. Assim. E Fá não se mete nessa história. Ele pode vir numa consulta e dizer, olha, Cláudio, você precisa complementar sua energia iniciando para o Oxóssi. Ele para ali. Começou a iniciar todo o Oxóssi para não se meter mais. Que eu ia perguntar sobre o oráculo. Então, o oráculo para iniciação de orixá é só Meridilogum, e agora para Ifá é Opelê e Fá. Aí sim, nós vamos ter o Iquim e o Opelê, que são oráculos onde Fá fala. Certo. No Meridilogum, Ifá não fala. Entendi. Ele não responde. Eu tenho que aprender a jogar adulto, tenho que aprender a jogar Opelê. Manda mandar a pessoa para Orumilá. Sim. Porque o Orumilá não responde no jogo de búzios. Assim como o orixá não responde no Opelê. Legal. Deixa eu só ler uma pergunta aqui que eu achei interessante. O Abba Edson fez uma pergunta para o senhor. Babalô de Ifá, direto de iniciação, de iniciar Iaú no Candomblé. Outro dia eu vi algo sobre isso e gostaria de saber se isso pode ser. É que tá dando reflexo aqui. Pois não são ritualísticas totalmente diferentes. Se tem autorização de iniciar... se tem autorização de iniciar. Somente em Ifá pode iniciar Iaú no Candomblé? Isso. Não. Ele não é iniciado no Candomblé? Sim. Eu posso, mesmo sendo babalaô. Por quê? Porque eu sou iniciado no Candomblé e estou fechando meus direitos. Só que daí não é Ifá, é Candomblé. Candomblé, sim. Perfeito. Assim como nenhum babalô de chá de Candomblé pode iniciar uma pessoa no Xexelabá. É o famoso cada um no seu quadrado. Cada um Um culto no interfere no outro. Conheço muitos babalôs de chás aqui que fazem assim. Tem a Umbanda e tem o Xexelabá. Então, culto de Umbanda é culto de Umbanda, culto de Xexé é culto de Xexé. Então, ele tem os filhos dele de Umbanda e os filhos dele de tradicional. Tá? Mesma coisa Candomblé. Conheço pais de santo aqui em São Paulo que tem culto de Candomblé e culto, né, de Exim, Orixá e Bilê. Então, o que vai acontecer? No dia que ele está cultuando Candomblé, os filhos dele de Candomblé. Aqueles que não quiseram ir para o culto tradicional. E no dia que ele está fazendo as coisas de culto tradicional, aqueles filhos que são iniciados no tradicional vão participar. Perfeito. E ele é até rígido e eu acho que ele está correto. O filho que foi iniciado no Candomblé, mas não foi no culto, não participa das coisas do culto. E aquele que foi iniciado no culto, mas não foi iniciado no Candomblé, não participa de coisas no Candomblé. Não pode ver.
São segredos, são Não outros. passou por aquilo, né? Cada um Então, tem que ser respeitado. Sim. não passou por aquilo, legal. No culto Ifá, no caso, o pai carnal ou sanguíneo pode cuidar do seu filho ou Pode, filha? pode. Esposa também? Não? Como é que Pode, funciona? pode sim. Pode cuidar ibó, pode iniciar se for necessário, pode dar buri, porque é um culto familiar. Certo. Então você imagina, você tem uma família de Xangô que está no meio da floresta, lá isolada. Quem que vai fazer para eles? A própria família mesmo tem que fazer, né? Um por outro. Exatamente. Então, na verdade, não existe esse tabu. Esse tabu é cristão. Porque vamos ser No Candomblé também era assim, né? eu não sou pai de Antigamente. ninguém. Não, perfeito. Eu não sou pai de ninguém. É o Não que porque você acha eu, que o Cauê e você é algumas pai dela. pessoas até conversam, né? É exatamente isso que porque eu, eu o Cauê... eu iniciei a pessoa, mas eu não sou o pai dela. O pai dela é o pai dela. O pai dela é a mãe dela. Certo. É que aqui a visão é outra, né? Tem aquilo, orixá, meu pai, meu isso, meu aquilo. E na verdade você foi iniciado para, é isso. Tá Oi? travando um pouquinho a sua internet, Alô. Tá travando um pouquinho. Ah, melhorou. No caso, aqui também tem esse negócio de eu sou filho de tal orixá, é meu pai, e também tem muito isso, né? E na verdade, você foi iniciado para aquele orixá, não que seja pai, isso foi criado aqui também, seria Vamos isso? lá. Na África, eles costumam dizer o seguinte, por isso que o culto ele é diferente nesse aspecto. No Candomblé, eu sou iniciado em Oxalá, então eu nasci iniciando no Oxalá, dentro do Candomblé, e vou morrer iniciado de Oxalá. Certo. No Ixexé, eu sou iniciado no culto do orixá. Então, eu sou iniciado no culto de Orumilá, eu sou iniciado no culto de Obatalá, no culto de Agé, tá? Que são necessidades energéticas minhas. Cada um vai ter as suas. Então, é muito comum você, Cláudio, sair de dentro de um Ixefá com uma orientação, ou até de um Etefá com uma orientação, né? E o Babá Cauê. Cauê sair com outra orientação que não tem nada a ver. Sim. Que não tem Entendi. nada a ver. Eu tenho irmãos que foram iniciados em Logum Edé no Candomblé e saíram com a orientação, né, de iniciar Egungun dentro do culto. Completamente diferente. E Logum Edé nem falou nas iniciações dele. Mas para Eu que dei a vida dele seria melhor. falar nas minhas. Né? O africano olhou e esse cara grisalho aí, ó. Aí seria o caminho dele dentro do Ifá, né? E foi jogando um monte de batalá na minha cabeça. Isso aí seria o caminho dele dentro do Ifá, né? Dentro do Ifá, o caminho dele, o destino dele é esse Egungun, e não tem nada a ver com... Agora, é aquela coisa, você iniciou, né? Digamos que o Babá Cláudio iniciou comigo, eu falava, Babá Cláudio, aqui tá dizendo que para melhorar sua energia precisa iniciar Xangô. Ele vai abandonar o Ogum dele? Não, jamais. Jamais. Mas o isso não aceita. Vai de pessoa para pessoa, por isso que eu acho legal estar trazendo isso, porque tem pessoas habitoladas que não vai trocar, porque isso e porque aquilo, e a gente conversa bastante sobre esse assunto, né, com eu, Babá Cauê, outras pessoas, porque não é que vai trocar, e sim vai alimentar, vai cultuar essa energia. Vai colocar essa energia dentro de você porque você precisa dessa energia. Sim. Tá? Então você já é guerreiro por ser algum. E você precisa ter o quê? Estratégia para vencer os inimigos. Então, Xangô. Tá agregando no caso, né? Tá agregando. Entendeu? Então, são necessidades energéticas que você tem. Maravilha. Tem alguma pergunta, Cauê? Eu acho que legal, deu para abrir bastante a mente assim já, né? Eu sei que é uma coisa que tem muito estudo ainda pela frente, mas é muito interessante. Mas eu tenho, calma aí. Então manda. A questão do preceito, se pudesse estar falando, como é que seria assim, em base de quanto tempo a pessoa fazendo o Ixefá, o Itefá, quanto Então, tempo a pessoa fica? Numa iniciação,
fazendo Ifá, Isso. tá? Nós costumamos pedir para a pessoa 7 dias antes, tá? Os dias que ela vai ficar, que daí vai variar entre 3 e 7 dias, podendo chegar até 17. Depende do que Ifá mandar, tá? E 17 dias depois. Tá, no caso a pessoa vem da casa dela... Algumas famílias pedem 3 dias antes, os dias do ritual, e 3 dias depois. No caso, a pessoa já vem com esse preceito, digamos, algumas coisas não podem estar sendo feitas 7 ou 3 dias de casa. Isso. É isso. E aí depende do ritual que será feito. Fica no corpo dela para receber aquela energia do orixá. Em 3 dias é o suficiente para ela absorver isso. Tá. Aí, no caso, após esse ato, de 3 a 7 dias também? Isso. Tá. Diferente do candomblé, né? Sim. Candomblé você chega, você se interna, passa 7 dias lá dentro, né? Que é para o pai de santo ter certeza de que você não fez nada. Aí ele fica te enrolando, né? Ele te dá os primeiros ebós, te dá o bori, né? Faz a iniciação, vai para o perfuré e aí você sai com o preceito, né? Do dia que você colocou o quelê de 3 meses e 21 dias. Isso. Né? Então, para nós não há necessidade de todo esse tempo. Entendi. Né? Nós acreditamos assim, entre 3 e 7 dias você absorve a energia do orixá. E aí cultuar o orixá. Você vai estabelecer vínculo com o seu orixá. Mas isso foi agora... Outra pergunta, isso foi agora ou sempre foi dessa forma? Para eles, que eu saiba, sempre foi dessa forma. Sempre foi dessa forma, não teve esse negócio de, faziam por muito tempo, agora a gente vai diminuir. Não foi dessa forma, sempre foi isso mesmo. Tem casos de alguns orixás que eram mais complexos, tá? Tem orixás lá na Nigéria que a iniciação chegava a durar 3 meses. Sim. Durava 3 meses a iniciação? Durava 6 meses, às vezes 6 até meses? mais que isso. Isso. Mas com o passar do tempo, né, vai se desenvolvendo a cultura, como a religião é viva, né? E aí, hoje em dia, é praxe de 3 a 7 dias para Ifá, podendo chegar a 17, e orixá 4 dias, que é a semana de Ifá. E tem toda uma restrição alimentar também, como a gente tem no candomblé. Vamos lá. A restrição alimentar é a restrição depois que tira os EOS. Então, digamos que eu estou lá fazendo, né, o Itefá no Babaclau. No 17º dia, eu vou lá e tiro o nome dele e tiro os EOS. Só que a partir dali, a restrição é para o resto da vida. Ó, Baba Cláudio, você nunca mais vai poder comer carne de porco. Acabou. Perfeito. É para o resto da vida. Para o resto da vida. Perfeito. A mesma coisa do orixá, né? Tem famílias que põem tabu de orixá, tem famílias que, se você é iniciado em Ifá, não põe tabu de orixá. Mas, por exemplo, tem famílias que põem sim o tabu de orixá e é para o resto da vida. Ó, você não pode comer berinjela. Por exemplo, eu não posso comer berinjela e não posso comer quiabo. E é para o resto da vida. Acabou. E isso é somente por questão do valor energético da pessoa, que de repente possa ser tirado? Seria isso? Tá. Por causa das suas questões energéticas. E cada culto que foi iniciado, por exemplo, você foi iniciado em tal culto, você vai ter uma restrição desse culto, daquele outro culto, uma outra restrição? Depende da família. Entendi. Como eu disse, de família, né? A família que eu fiz, hoje eu estou com o Coleoçô, mas a família que eu fiz o meu Itefá é coligada ao Odudua. Então, dessa família, você só guarda os tabus de Ifá, os que Ifá te deu. Beleza. Tá? No caso, assim... família que não. Que você vai lá, você faz Itefá em uma, aí você faz Oxum em outra. Aí aquela outra família, ela vai te dar tabu. Perfeito. Muitas vezes ela vai te dar tabu, então você acumula os tabus. Perfeito. Aproveitando que o senhor é de Oxalá, e novamente, só para... Novamente não, isso não foi falado. A questão da roupa escura, para assim, o senhor também tem essa interdição? Não? Não.
O senhor pode usar roupa escura? Posso usar roupa escura. Eu tenho amigos que só podem usar branco. Entendi. Isso É vai... tabu dele. Isso Ainda bem vai que é tabu dele. Entendi. Isso vai, no caso... Quando o senhor fala tabu deles, é o quê? Tradição deles? Não. Para cada um de nós, os tabus não são que nem no candomblé. Filhos de Obaloaiê não pode comer quiabo. Não. Né? E o filho de Obaloaiê, ele pode comer quiabo e você não. Vai na hora de... Você pode comer bagre e ele não. No caso, vai na hora de sacar o ouvido da pessoa. Isso. É daquele ori, é daquela iniciação. Entendi. Seja do Ifá, o Odu que vai trazer, seja do orixá. Nós vamos perguntar para o orixá quais os tabus. As interdições daquela pessoa. E as interdições, tem que tirar um pouco isso da cabeça. Não é só comida. Comida é fácil. Não posso comer galo. Eu não como galo. Acabou. Eu como frango, eu como galinha, eu como peru, eu como outra ave. Simples. Os difíceis são os tabus comportamentais. Sim. Esses são complicados. Você não pode ficar nervoso, você não pode gritar com a sua esposa, você não pode separar, você não pode trair. Esses são perigosos. Ah, mas eu não traio minha esposa. Mas se você traiu a confiança do seu amigo, você traiu, você quebrou tabu. Realmente... deixar de comer o galo é muito mais fácil, né? Porque se a pessoa não andar correto dentro daquilo que é para ser feito, além de, no caso de traição, é um mau caratismo, né? Então, só que se essa interdição, o tabu da pessoa que seja, sim, realmente não pode estar... Esse tabu veio para aquela pessoa porque tem um motivo. Para a pessoa não ser envergonhada na sociedade, para a pessoa não ser morta. Tem um porquê. Sim. Perfeito. Perfeito. Tem alguma pergunta, Cauê? Não, agora não. Acho que eu já abri legal. Deixa eu ver se tem alguma aqui. Wagner chama Jubá. Vitor, boa noite. Boa noite, Ana Paula, boa noite, Rogério, boa noite, Francisco, Angela, Patrícia, Andalunda, o Gão Fernando, um abençoe e bênção. Só para finalizar aqui, no caso, aquela pessoa que toca aquele instrumento, se eu não me engano, se eu tiver errado, por favor, é o Onilu que toca o Ilubatá? Se eu tiver errado, por favor... Os vários são iniciados por um orixá próprio. Tá. No caso, essas pessoas são iniciadas, né? E aí, no caso, essas pessoas podem vir sim, a pegar transe? Desse orixá não, porque ele não dá transe. É mais um dos orixás que não dá transe. Tá, então, toda pessoa que é iniciado, que é o tocador de... toca o Onilu, o Ilubatá, quer dizer, tem esse cargo, título, não sei, de Onilu, não pega transe. Desse orixá do tambor, não. Tá. Ele for mas aí se outro orixá, ele pode ser que dê transe. Entendi. Não digo como aquele... eu falei a história de Ifá. Ifá não dá transe em ninguém. Se você um dia for convidado para uma saída de Orumi lá, não vá. É marmotagem. Ifá não pega a cabeça de ninguém. Esse orixá... Se aquele babalaô é iniciado em
Exu, ele nunca vai dar transe de Olambinense. Ele pode sim no festival dar transe de Exu. Sim. Porque Exu dá Perfeito. transe. Essa pessoa que o senhor falou aí, que é iniciado para esse orixá, seria a Yangalu, não? Oi? Seria esse orixá desse digamos, desse Ilubatá. O senhor não está falando de Ayangalu, não, né? Não. Tem nada a ver, né? É um orixá próprio do tambor. Ele é próprio para quem é dessa linhagem. Perfeito. O senhor queria Tá? deixar... Na África nós temos orixá para tudo, gente. Você tem orixá para trazer chuva, para passar chuva. Acredito. Graças a Deus, eu acredito nisso. O senhor queria deixar algo para a gente aqui, para a gente estar finalizando? Bem, primeiro, né, que as pessoas sejam mais tolerantes, porque eu acho que tá acontecendo uma coisa muito chata dentro dos cultos afro e do culto africano, né? Pessoas do culto africano se metendo no culto afro, pessoas do culto afro misturando coisa do africano no culto afro. Aí ouvi falar, o galo cantou. Gente, vocês estão acabando com tradições. Perfeito. Candomblé, candomblé, candomblé. Vamos aprender candomblé? Ótimo. Dentro da sua casinha de santo. Ótimo. Sabe? Candomblé lindo, candomblé dá futuro, dá resultado, tá? Umbanda é Umbanda, então vai desenvolver suas 7 linhas, acredite nos seus espíritos, né? Xexé Labá, quem tá lá sabe como é, não fica misturando, não fica se metendo. Perfeito. Eu não tenho nada a ver, aquilo que eu falo para todo mundo, tá? Se o Babá Cláudio me chama para uma ritualística na casa dele, eu vou sentar e vou assistir. Axé. Eu não tenho que me meter e dizer, não, isso está errado, não se faz assim. Axé. Verdade. Ele me convidou para uma ritualística. Eu posso fazer diferente. Ele pode depois me perguntar, e aí, Babá, como que você faz isso na sua casa? Ah, lá na tradição fazemos assim, 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 assado. Sim, Só perfeito. que eu tenho que respeitar os saberes dos nossos ancestrais. Nós vamos Respeito acima de tudo. Candomblé é uma reconstrução. Né? Mesmo o culto hoje, ele já não é como era lá no século XVI. Sim. Né? Traduzindo, respeito à base de tudo. Respeito à base de tudo, porque eu acho que as novas gerações estão perdendo muito. Né? As pessoas chegam, têm aquela alucinação de querer saber o santo. Não sei se é o santo. Porque o que vai me mostrar no Meri de Logum é o santo mais necessário naquele momento da sua vida. Perfeito. Né? Quando já não chega um de santo pronto, né? Eu sou de qualidade, o caminho que seja, se falando de candomblé tal. Eu não entendo essa coisa de santo errado. Espera aí. Como santo errado? Ele teve o Obi para dizer que estava errado, porque a resposta do Obi é soberana. O Santinho falou que estava bom. Tá bom, pai, tá bom, mãe. O Santinho fez assim, ó. O Santinho fez assim, e na hora de gritar o nome, ele gritou o nomezinho que foi lá. Peraí. Então, agora. Vamos Vamos pegar um exemplo típico de Djalma de Lalu. Foi feito do Ogum na hora da sala. Quem gritou? Exu. Então. Ele falou, tá errado, sou eu que estou aqui, não é o. Então, é isso que eu falo. Ter mais humildade. As pessoas estão perdendo muito com isso. Sim. Candomblé se aprende na cozinha. Candomblé se aprende cozinhando ebó, montando ebó, cantando ebó, levando carrego. É assim que se aprende. É o que eu falo aqui em casa. É o que eu falo aqui em casa, né, filho? É o que eu falo aqui em casa. Babá, quem está querendo se meter no candomblé, se mete com o povo da cozinha. É lá que está o segredo. Verdade. É ali. Começa tudo ali. Ó, desde já agradeço o carinho, a atenção. O senhor estava viajando e quando teve essa oportunidade entrou em contato. Agradeço mesmo a sua bênção, meus respeitos. A gente vai finalizando. Agradeço o carinho, as palavras aqui que o senhor deixou. Eu acho que tirou bastante dúvida aqui. Tirou. Qualquer coisa a gente dá um berro aí no senhor aí para tirar uma dúvida. Quando quiser, eu que agradeço o espaço, tá? Peço aí ao pessoal
me desculpe alguma coisa, que é aquilo que eu falo, eu sou meio alucinado por orixá, né? Já deu para perceber que eu defendo eles até debaixo Mas é d'água. assim que é legal, ó. É assim que é legal. Para É, encontrar o senhor. cada um tem sua Ah, beleza, cada um tem seu encanto. Orixá é a coisa mais maravilhosa do mundo. O homem é que estraga tudo. É isso. se quiser Perfeito. deixar aproveitando a live, aí quiser deixar uma rede social, um contato do senhor, para as Eu tenho, pessoas que estão tenho procurando sobre contato Ifá. no próprio Facebook, né? A Oi Famoriô, a Destaniá Efuni, tá? E também tenho no TikTok, Legal no para Instagram, acompanhar tá? aí. E aí, quem quiser acompanhar, é só chamar, a gente conversa, bate um papo. Quem quiser consultar também. O senhor joga búzio, Joga joga. o Pelé, né? Vai de acordo Axé, com a necessidade do cliente, né? axé. De Perfeito. acordo com a necessidade do cliente. Eu estudei os búzios tanto do candomblé quanto o do tradicional. Hoje eu já jogo mais voltado pro tradicional, porque tem diferença, uma Sim. diferença até bem grande, tá? Uhum. Então eu jogo búzios, orixá de Dá, que é o batalá que responde, e jogo o Pelé, que é Ifá que responde. Então vai depender muito da consulta, né? Então a pessoa tem Perfeito. que entender isso. É uma divinação, né? Não é uma adivinhação. Se tem um problema, Sim, você vai ter que chegar e perguntar o seu problema para Ifá. sim, Legal. sim. Perfeito. Mais uma vez, Babá, agradeço aí a sua disponibilidade, sua atenção, seu carinho aqui com a gente aqui. Eu vi que entrou algumas pessoas aqui perguntando, talvez alguma coisa ou outra tenha passado. Desculpa a todos vocês aí. Agradeço desde já a todos que participaram e mandem mais ideias para a gente. Manda aí um joinha aí, por favor. Agradeço a todo mundo. Mais uma vez ao senhor Aproveitar Raul. aí, semana que vem, vou falar já aqui, já em primeira mão, vamos estar com um assunto bem polêmico, bem interessante. Vamos trazer uma pessoa corporalmente modificada e falar sobre religião, se essa pessoa é aceita na religião. Então, a galera aí que acompanha que vai ser muito bacana, vai ser bem legal. Eu e o pai Cláudio aí vamos estar fazendo essa live aí com essa pessoa aí, né? Babá, muito obrigado. Aburamboie, Abuxixé. Abença, pai Cláudio. Abença a todos. Boa noite. Obrigado a todos também, tá? E quando precisarem, é só chamar. Axé. A gente tá por aqui. Axé. Perfeito. Até a Tchau, próxima. tchau, gente. Boa noite, até a Até a próxima. próxima. Gente, muito bom ter vocês aqui. Agradeço a participação de todos. Mais uma vez, que bom que vocês estiveram aqui. Então, procure lá o AU se vocês precisarem de uma atenção, um jogo de búzio, uma iniciação em Ifá no caso, chama ele lá, é uma pessoa bastante bacana. E é uma próxima vez aqui, igualmente o Ebomi, o Babá Cauê falou, vamos estar trazendo uma pessoa modificada. Coincidiu, tá, gente? Não necessariamente a pessoa para ser satanista tem que ser modificada. Ele é modificado em questão de tatuagem, algumas incisões e tal. E é satanista, então a gente vai estar trazendo ele, tá bom? Gente, deixar também um aviso aqui. Você que precisa de uma roupa para orixá, uma paramenta, tudo que é em questão de orixá, paramenta, roupa para você que é sacerdote, ou Iaô, ou Abian, chamar a Amanda, 3981429354, chama ela lá, que ela vai estar atendendo, tá bom? E você aí também, só deixar um recadinho aí que vai chegar aqui em Mongaguá e quer tá vendo aqui um restaurante bacana para vocês estarem curtindo aí, almoçando, jantando. Procure lá o Ponte da Picanha, tá? O telefone lá é 13 3448 9160. Praça Jacob Coquidian, 180, centro de Mongaguá, tá, gente? Tá aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Pessoal lá, atendimento, ótimo atendimento.
Então, mais uma vez, Ponte da Picanha, restaurante maravilhoso, tá? Procure lá, Lina e Silvio, tá bom? Mais uma vez, agradeço a vocês. Mano, boa noite, alguma abençoe e bênção. Agradeço a todos vocês. E Fabemi Brasil, que bom que tenha gostado. Muito obrigado, a sua bênção. O Ixi abençoe a todos vocês. Aguardamos até a próxima, tá, gente? Com mais um conteúdo. Vocês que estão gostando, continuem mandando, no caso, mais e mais ideias. Tudo que é de bom para vocês aí. Uma ótima noite. Boa sorte a vocês, tá?